Paz do Senhor Jesus, como vocês estão hoje? Motivo de grande alegria poder estar aqui para entregar mais essa palavra de Deus, a palavra que já vou adiantando aqui, você deve compartilhar, uma palavra especial, porque o dia é especial, porque exatamente no dia 26 de agosto de 2022, iniciou-se então esse canal no YouTube. Se você olhar lá no canal, lá atrás você vai ver Alfa e Ômega, pela direção do Senhor, algo que estava profetizado, já revelado pelo Senhor há uns 3 a 4 anos, está anotadinho lá em casa. E esta palavra especial, que é o aniversário do canal, dia 26 de outubro, pessoal. Aniversário do canal. Se você olhar lá atrás, as primeiras mensagens no início do canal, se você já é inscrito, se não é, deve escrever, porque você vai receber uma grande bênção da parte do Senhor. Você vai ver que está dizendo lá que há 2 anos atrás. Por quê? Porque o YouTube ele retrata a realidade. Na verdade, ele está completando hoje, dia 26 de agosto, 3 anos, porém, em atividade, o ativo são 2 anos, porque houve algumas interrupções por causa das circunstâncias. Tudo faz parte do processo. O canal teve parado por umas 3 vezes, e nessas 3 vezes eu entendo que pelo menos 1 ano. Por isso que você vai encontrar lá no início de 2022 no canal, vai dizer lá que aquele vídeo faz 2 anos, vou dizer. Se fosse ininterruptamente, se fosse esses 3 anos assim, sem nenhuma interrupção, você ia dizer lá que era 3 anos atrás aquele vídeo. Mas não, você vai encontrar 2, eu conferi lá. Correto? Então, exatamente dia 26 de agosto de 2025, hoje está completando 3 anos, porém, ativos são 2 anos. E esta palavra, nós estávamos orando o Senhor nesses dias, percebemos isso, que ia completar dia 26 agora, hoje, né? Esses 3 anos, e eu estava pedindo ao Senhor uma palavra que viesse assim, está dentro do contexto do canal Alfa e Ômega. E Deus então nos dá essa palavra. Eu estava buscando o Senhor, preparando aí umas mensagens, e quando eu me deparei com essa, eu testificou para essa palavra encaixa. Por quê, pessoal? Veja bem, antes da leitura da palavra aqui, Alfa e Ômega quer dizer o quê? Início e fim, certo? E a palavra de hoje vai abordar nesse aspecto, porque o início, se você for notar no dia da criação ali, essa mensagem deve até passar um pouquinho do período, me desculpa aí, por causa desse tempo que eu estou dando para essa explicação aqui. Se você for olhar lá no Gênesis capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que Deus, a primeira criação, a obra de Deus, após ele criar o céu e a terra, que era tudo trevas e havia água ali sobre a face do abismo e havia trevas, Deus disse, haja luz, né? E o alfa fala do início, e fala também de luz. E o ômega, que é o fim, você vai ver lá em Apocalipse, no final, quando está terminando a história bíblica, que nós vamos entrar na cidade iluminada. A Nova Jerusalém é toda cheia de luzes. Não vai necessitar mais de sol, nem de lua, porque a glória de Deus vai resplandecer. Então, a cidade iluminada, a Nova Jerusalém. Então, alfa e ômega, princípio e fim. Ambos falam de luz. E por isso essa palavra que eu vou ler agora em Êxodo, você vai concordar comigo que ela está dentro desse assunto. E eu dou graças a Deus por esses 3 anos, né? 2 na prática, na realidade. E por você estar conosco aqui, pelas orações. E continue orando, porque esse canal nós vamos ver muitos outros aniversários ainda. E Deus vai prosperar grandemente, você pode acreditar. É lógico, se você orar por nós, se você nos ajudar aí, compartilhando essa mensagem e tantas outras que você tem recebido. Amém, pessoal? Então vamos com a palavra, para não perder muito tempo mais, né? Êxodo 34, olha bem. Êxodo 34, 27 a 35, nos fala dessa forma. O tema, eis que a pele do rosto de Moisés resplandeceu. Já viu essa palavra? Eis que a pele do rosto de Moisés resplandeceu. Por quê? Você pode perguntar. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia
que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também a todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. E assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu antes de sair, até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Como eu falei, o tema, pessoal, eis que a pele do rosto de Moisés resplandecia. Por que essa palavra, Zé Carlos, você entende que encaixa com esse ano que o canal está completando? Por quê? Como eu falei, Alfa e Ômega foi o nome que o Senhor deu por revelação. Se fosse eu escolher, jamais ia pensar isso. Mas Deus que revelou o nome desse canal. Alfa e Ômega. Princípio e fim. Como eu falei, já falei na introdução, lá atrás, o início lá foi a luz. Quando Deus, a primeira criação, após Deus criar os céus e a terra, ele foi criando as coisas e a luz foi em primeiro lugar. Disse Deus, haja luz. Porque a luz fala o quê? Fala da glória de Deus, da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Moisés teve ali 40 dias. Um detalhe interessante, eu vou reler aqui. Aliás, vamos começar no versículo 27, para não perder nenhum detalhe desse texto, que é muito interessante. Não sei até onde vamos chegar por causa do nosso tempo, né? Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Quando eu li essa palavra, eu quero te falar uma palavra para você aqui, que Deus já me deu essa experiência, eu quero falar para você experiência para você. Aqui, ó. Tenho feito aliança contigo e com o povo de Israel. Deus fez uma aliança com Moisés, acredite, e com Israel. Deus não fez aliança com Moisés também. E você, meu amado irmão, ministro do Senhor, missionário, obreiro, diácono, ancião, ou você é um servo, membro da igreja, você já fez aliança, você e Deus, em algum aspecto da sua vida? Você já fez, eu falo um acordo, aliança para mim, um acordo com o Senhor? De vez em quando você ouve isso no canal. Fiz um acordo com o Senhor. A partir de então, aconteceu na minha vida, eu vou fazer assim, assim, é você cumprir aquilo que você tem na minha vida. Faz isso. Deus quer fazer uma aliança, um acordo com você. Basta você conhecer a Ele, buscar intimidade com Ele, buscar andar com Ele. Ele tem um propósito, Ele tem um plano, ele tem um plano para cada criatura, sabia? Ele tem um plano na sua vida. Você descobriu que o plano que Deus tem? Você já fez uma aliança com o Senhor para que esse plano venha se cumprir? Você já fez? Olha aí, ó. Estou falando o que Deus tem para a sua vida aqui. Versículo 28. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, pão, olha bem, pão, não comeu pão nem bebeu água. Isso aqui é consagração, amados. Não só ele, Elias também, com aquele pão que o anjo trouxe, com a botija, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Jesus também ficou em consagração 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, tá? Ah, mas o jejum seco só, mas água pode tomar, agora não pode só comer comida sólida. Tá aqui, ó. Não comeu pão nem bebeu, porque o jejum, a consagração, quem sustenta é o Senhor, meus amados, é o Senhor, tá? Tá aqui mais uma coisa boa nessa palavra, ó. Outra coisa, versículo 29. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Agora eu pergunto para você, Moisés foi lá no monte para buscar só as duas tábuas? Você já ouviu sobre isso? Só isso, só o 10 mandamentos? Não. Tudo que você encontrar lá em Levítico, as leis para Israel, as orientações de Deus, de Moisés, ele alcançou lá, pessoal. Ele trouxe, aquilo ali foi o resumo de toda a experiência dele, os 10 mandamentos, que foi de grande importância para Israel. Mas, para nós também podemos atentar para os ensinos ali, que para nós também nós podemos transgredir também, né?
não podemos transmitir também. Tem ensinos ali que nós temos que aplicar, senão não temos salvação, pessoal. A verdade é essa. Você sabe o que eu estou te falando. Mas toda a lei, todas as ordenanças, Moisés recebeu ali. Aqui nas tábuas da aliança foi o resumo daquela experiência que ele recebeu de Deus. Mas tudo aquilo que foi passado no livro de Levítico, que você vê, que fala também do Deuteronômio, que repete, foi Deus falando com Moisés, pessoal. Tá certo? Versículo 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a perto do seu rosto resplandecia, por isso temeram que chegasse a ele. Esqueci de falar aqui, olha bem, uma coisa importante, outra coisa importante, eu tenho que passar para você, que eu sempre passo, eu estava tão assim, preocupado com o tempo e com o assunto dessa palavra, que era excelente, que eu até vou te passar agora como chegou essa palavra. Essa mensagem vai ser um pouco longa, desculpa, que está dentro desse assunto aqui que eu vou te falar agora. Por que eu li essa palavra para você de Êxodo aqui? Olha bem. Você sabia que a presença de Deus se manifesta em sua vida e só os outros observam? Sabia disso? Interessante, né? Às vezes as pessoas notam que a glória está na sua vida presente e você não nota tanto, mas as pessoas de fora veem em você isso aí. Fala algum dia que o Senhor Deus tem trazido no meu coração um louvor que relata a experiência maravilhosa que Moisés viveu com Deus lá no Monte Sinai. No início eu pensei que era algo normal, mas hoje o Senhor continuou tocando em mim todas as vezes que eu adorava através desse louvor. Deixa a glória de Deus brilhar. Então, finalmente, eu entendi pelo Espírito Santo que é mais uma mensagem de Deus para abençoar o meu irmão e minha irmã, seguidores desse canal. E quando eu orava ao Senhor, hoje pela manhã, o Senhor visitou meu coração, trazendo a minha memória. Isso é interessante, tá? Por isso não podia deixar de passar a experiência aqui, assim, que é a introdução da palavra. A experiência que vivi no campo missionário por 5 meses, de diversas maneiras, através de louvores, longos períodos de oração, de comunhão com Deus, e recebendo o seu entendimento das Escrituras Sagradas, ouvindo e cantando louvores, e ali a glória de Deus brilhou no meu rosto, embora eu não percebesse. Tá, pessoal? Eu fiquei sabendo, lógico, pelo que o Senhor deu, pelas experiências profundas que você não ouviu quase nada ainda, ouviu um pouco ali, mas que foram coisas preciosas que o Senhor me mostrou ali. Então, meu irmão, minha irmã, busque a Deus, consagre a sua vida ao Senhor, procure estar mais perto de Deus. Pode acreditar, vale a pena abdicar das coisas desse mundo que o sistema oferece para estar em silêncio diante do Deus. Assim a glória dele irá se manifestar em nosso rosto, em nossa vida. Não podia deixar de passar isso aqui, né? É um vídeo short que você vai receber qualquer hora dessa. Então aqui, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Temeram chegar-se a ele. A glória de Deus brilhava, porque a presença, meus amados, nós temos que nos afastar desse mundo, pessoal. Esse canal aqui eu já falei, você vai ver coisas aqui diferentes, não que o canal Alfião seja melhor do que ninguém, não. É porque aprove a Deus que fosse assim. Você vai ver coisas grandiosas serem trazidas aqui nesse canal. Você já tem visto. Você vai ver muito mais, pessoal. Então, o povo de Israel temeu olhar para Moisés, porque a glória... Por quê? Porque ele se absteve de comida, de bebida, por orientação do Senhor. E ele esteve falando com Deus, buscando as orientações. Olha a responsabilidade, meus amados, de Moisés. Trazer o recado de Deus para uma nação milenar, a nação mais poderosa desse mundo, pode acreditar, a nação escolhida de Deus para abençoar. Olha, cuidado com quem fala de Israel. Às vezes quando você for na internet aí, que Israel se perdeu. Nada disso, pessoal. Israel continua sendo o povo de Deus. Deus vai tratar com Israel ainda. Israel vai ter uma nova chance. Eles rejeitaram Jesus, sim, é verdade, está lá no Evangelho, é claro. E nós fomos introduzidos ali no projeto de Deus pela rejeição de Israel, é verdade. Paulo fala sobre isso. Mas Deus ainda vai tratar com Israel, vai dar o poder a Israel. Jesus vai reinar em Jerusalém, acredite nisso, está lá no livro de Isaías e outros livros. Jesus vai assentar no trono de Jerusalém e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jerusalém vai ser um lugar de adoração ao Senhor. Como naquela época só tinha um lugar que era no templo, na sinagoga lá, templo de Salomão, vai voltar esse templo.
Acredite, está na Bíblia. Jesus vai reinar em Jerusalém ainda, vai tratar, Deus vai remir Israel das suas iniquidades. Acredite, está na palavra. Está na palavra. Pessoal, então, pessoal, olha a responsabilidade de Moisés. Por isso que eu falei, essa palavra ia passar um pouco do limite por esse detalhe. Não podia cortar isso por aqui, não tem como. Moisés foi escolhido por Deus. Diz a Bíblia que jamais se levantou profeta semelhante a Moisés. Que Deus falava face a face com ele. Ele sabia que essa intimidade que Moisés tinha com Deus quer ter contigo também. Hoje eu me arrepio. Com você, meu irmão, está me ouvindo aqui? Você fala, eu tão simples, sim. Eu, um tempo atrás, pensava talvez como você, que eu colocava os nomes de Deus da Bíblia, Moisés, Elias, Eliseu, Paulo, lá no pedestal, lá no alto. E eu era um coitadinho. Negativo, pessoal. É porque eu não tinha visto a glória de Deus ainda. A experiência que eu te falei aqui nessa introdução, lá no campo missionário, você precisa ter uma experiência dessa. Não igual, cada um tem a sua. O Paulo teve a dele, eu tive a minha, o outro lá teve a dele, cada um tem a sua experiência. Mas você precisa ver o Senhor. Como o Jó falou, né? Olha aqui, olha que mensagem rica que você vai compartilhar. O que Jó falou depois da prova? Com o ouvido, meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Tem muito cristão que só ouve de ouvir, mas não viram ainda o Senhor com seus olhos. Foi o que aconteceu com Moisés, com Elias, Eliseu, que eu falei na mensagem anterior, que via as coisas antes de acontecer. Tem gente que fica surpreso com isso, com revelação. Uma misericórdia. É normal, meu amado, você ter a revelação de Deus. Você profetizar é normal, só depende de você buscar. Por que, Zé Carlos? Porque você tem o Espírito Santo, segundo a Bíblia, quando você crê em Jesus, que você recebe, Jesus passa a morar no seu coração. Quando você busca o Senhor, você vai ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, você tem capacidade sim, de ver as coisas antes de acontecer. Você tem capacidade de ver as coisas lá da eternidade, pessoal. Nesse canal aqui, por isso que eu estou me alongando um pouco hoje, que é o aniversário do canal, você vai ver coisas maravilhosas. Eu já falei aqui e volto a falar. Deus aqui nesse canal vai estar preparando obreiros, ministros de Deus. Por que, Zé Carlos? Porque Porque foi isso que está acontecendo. Você acha que as coisas que a gente fala aqui, diferente, que você não ouve em qualquer lugar, é de nós mesmos? Não. É pelo Espírito do Senhor, pessoal. Então presta atenção nessa palavra. O povo de Israel é o tema, né? Eis que a pele de rosto de Moisés resplandecia, o povo não podia fitar os olhos de Moisés, tanto era a glória de Deus. Agora eu pergunto, Moisés era um homem que não era pecador? Era. Não era, ele era um pecador também, foi tanto que ele foi impedido de entrar, muitos alegam, dizem até, porque ele feriu a rocha 2 vezes. E Jesus foi ferido uma vez só. Era para ele falar a rocha, ele se irritou, que o povo estava revoltado com ele, porque achava que tudo que eles tinham passando era por culpa de Moisés. Não, Moisés veio para liderar o povo. E Moisés se irritou ali, ele era um manso, que andava com Deus, falava com Deus. Ele se irritou, ele feriu a rocha 2 vezes, quando era para ferir uma vez só, uma vez era para só falar. E ele não foi permitido entrar na terra prometida. Ele era pecador com você, ele se irritava, ele se irava, mas ele viu a glória de Deus, porque ele buscava, ele consagrava. Você sabe o que é consagração, meu amado? Quando foi que você consagrou pela última vez? Esse pobre necessitado que está falando com você aqui, mas que Deus colocou para abrir esse canal para abençoar muita gente. Eu tive uma experiência uma vez, eu digo para a glória, eu estou falando para Deus tocar em você, dizer que você pode também. No campo missionário, que eu tive essa experiência maravilhosa com Deus, teve uma época, um dia lá, que eu fiquei 40 horas em consagração. Sem comer, sem beber, fazendo tudo sozinho no campo, cuidando do poço, cuidando da enfermaria, dando aula, no culto, tudo, o dia inteiro, e orava durante a noite, muitas vezes eu dormia 2, 3 horas, quando acordava, Deus me acordava, eu não dormia mais, até amanhecer o dia orando, lendo a palavra, escrevendo, e eu não tinha fome nem sede com 40 horas. Sabe por que eu entreguei ali? Porque o meu coração se exaltou uma hora. Eu olhei uma banana madura na mesa e o meu coração se exaltou, e que eu vi aquela banana, não tinha fome. Depois de 40 horas, eu falei, agora terminou a sua consagração. Aí você encerra, porque entrou a vaidade. Olha que coisa, poderia fazer mais 40, e mais 40, meus irmãos, que eu não sentia fome nem sede, nem fraqueza. Depois de 40 horas, orando pela madrugada, durante o dia ali, andando para lá e para cá, não era parado não. E eu não tinha fome nem fraqueza. Eu pude, agora por isso que eu entendo para você, eu falo que jejum, quem sustenta é Deus. É Deus que sustenta o jejum.
não é coisa da carne. Por isso que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Você poderia ficar se Deus tivesse respondendo a sua vida. Se tivesse você no lugar de Moisés lá. Você faria também. Porque quem sustenta é o poder de Deus, não é a pessoa. Pessoal. Então aqui, ó, por favor, não guarde por essa palavra. Vai salvar, vai ajudar alguém. Busque experiência com Deus, porque olha aqui, salvação não é qualquer um não, tá? Jesus deixa muito claro lá. Apartai-vos de mim, vós praticais de iniquidade. É preciso guardar a palavra de Deus para ser salvo, pessoal. É preciso ter vida transformada para ser salvo, pessoal. É preciso viver cheio do poder de Deus para ser salvo, pessoal. Não é de qualquer maneira não, muita gente está enganada. Vai ficar muita gente boa naquela época. Como eu falei em outra gravação. Eu ouvi na semana, por um cidadão falar que está na mídia aí, que hoje temos 40% dos evangélicos no Brasil. Agora eu te pergunto, quantos desses 40% que são verdadeiramente filhos de Deus? Tem o nome no livro da vida. Estão escrito na vida do Deus. Fala, você tem ideia de quantos pode ser? Bem menor. Bem menor, bem menor. Salvação não é para qualquer um, pessoal. Não é fácil. Então está aqui, ó. Você não vai guardar essa palavra com você. Por favor, eu peço pela misericórdia de Deus. Compartilha essa palavra. Ó, passou dos 20 minutos, ó. Eu sempre falo 14, até já termino, mas esse é um especial. Hoje é um especial. Tá bom, pessoal? Então não se esqueça. Vou encerrar por aqui. Tinha muito mais coisa para falar. Ó, até o fim, versículo 35, mas não mudar, né? É isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Então, o rosto de Moisés resplandecia e era tanta glória de Deus na vida dele. Porque 40 dias sem comer e sem beber, não passando fome não, em comunhão com Deus. A presença de Deus tomou conta dele que o rosto resplandecia. E você e eu podemos ter experiência semelhante se nós buscarmos, se nós formos obedientes a Deus, se nós orarmos, consagrarmos nossas vidas, entregarmos ao Senhor. Deus faz coisas grandes também através da sua e da minha vida. Guarde essa palavra no seu coração. Comece a viver essas coisas de Deus, para que você não seja surpreendido naquele dia que Jesus vai levar a igreja para estar no céu, meus amados. Vamos ver Moisés, que está lá, Elias, os homens de Deus, Jesus, vamos ver as marcas dos cravos, mas ó, não é fácil chegar lá não, tá? Não se engane com muitas coisas que por aí. É necessário consagrar, é necessário orar, é necessário santificar, é necessário viver e anunciar a Jesus que estamos fazendo, que nós estamos fazendo o quê? Anunciando Jesus até que Ele venha. Pai do Senhor Jesus, forte abraço, Deus abençoe a todos. Glória a Deus pelos 3 anos, né? Completado na prática 2 anos, esse aniversário desse canal que vai longe demais, se você nos ajudar a compartilhar. Pai do Senhor Jesus, forte abraço.